Bem-vindo, buscadores de conhecimento, para o episódio que eu estava esperando para fazer já há muito tempo. O Imperador da Humanidade. Grande E para os íntimos. Então, o Imperador da Humanidade. O que sabemos sobre ele, além de que ele protege e é nosso salvador? Acredita-se que ele nasceu mais ou menos em 800 antes de Cristo, no nosso calendário moderno, e em uma região da Turquia. E logo na infância ele era diferente das outras crianças e das outras pessoas porque ele tinha uma habilidade de poderes psíquicos, que é uma mutação genética que acontece em alguns seres humanos. O imperador tinha um poder psíquico diferenciado, muito maior do que a maioria dos xamãs da época, que seriam as pessoas que tinham o poder de prever o futuro, curar feridas, causar cataclismas como enchentes, terremotos. Essas pessoas são as pessoas com os poderes psíquicos, que no caso elas usam a energia do imaterial no mundo real. E existe um mito, e talvez até seja verdade, que os xamãs, quando eles morrem, eles reencarnavam, assim como os Eldari, e a alma deles, no caso, voltaria para outro corpo. E enquanto o imaterial no caso, era um ambiente estável, como um lago, sem muita flutuação, essas almas conseguiam retornar tranquilamente, e eles viviam guiando a humanidade e seu povo. E que seriam vários mitos das nossas religiões, como os grandes espíritos, os deuses, essas coisas, seriam basicamente esses xamãs, essas pessoas com poder psíquico. E quando o imaterial começou a ficar turbulento, eles não tinham mais essa habilidade de reencarnar, pois as suas almas, sua energia, começou a ser consumida pelas criaturas do imaterial, que foram formadas principalmente pelos excessos dos Eldari nessa época. Então, os elfos já ferrando os seres humanos desde sempre. E acredita-se que o grande conselho desses xamãs místicos e pessoas com esses poderes psíquicos se reuniu, porque eles conseguiam se comunicar telepaticamente, e eles decidiram fazer um ritual, um sacrifício coletivo e reencarnar ao mesmo tempo. E quando isso aconteceu no imaterial, queimou como uma chama, e as criaturas que tentavam sugar essa energia das almas dos psíquicos foram destruídas na mera luz daquela chama que queimou. E isso criou o imperador, um novo homem, o reencarnado dessa energia de vários, do sacrifício de centenas, talvez milhões de pessoas com habilidades psíquicas de diversos níveis. Mas isso é um mito, a gente não sabe ao certo, mas acredita-se que foi o que aconteceu. E desde o seu nascimento, as criaturas do caos chamam o imperador de Anatema, que seria o contrário deles, o antimatéria, o destrói, pois a própria energia dele é contrária à energia do imaterial. E o imperador, na sua infância, ele viu seu pai ser assassinado pelo seu tio. E com um simples encostão da mão, ele fez o coração do seu tio parar. E naquele momento, ele percebeu que a humanidade precisava ser guiada, precisava de ordem, de lei, de uma organização. Porque ele sempre foi apaixonado pelos seres humanos, pelas coisas que a gente conseguiria fazer, pelas maravilhas, pelo amor. Mas ele percebeu que existe uma maldade no ser humano que precisa ser controlada. E o jeito de controlar isso é com a ordem. E assim, ele passou a boa parte da história da humanidade seguindo pessoas que tinham alta influência ou alto potencial. Seriam os homens de ouro da mitologia que a gente falou da última vez. Como grandes imperadores, ele atuou como conselheiro, como mago da corte, vou repetir, mago, não confundir com outra coisa da corte. Grandes pesquisadores, historiadores, artistas,
E ele guiou o ser humano numa direção em que ele tentaria sempre se melhorar como sociedade, como um todo. E durante a história antiga, também existem muitos relatos de um dragão. Você já deve ter ouvido falar, se você conhece qualquer coisa de fantasia, sobre dragões. E o imperador é dito como um cavaleiro de armadura enfrentando um dragão no espaço, porque isso realmente aconteceu. Existia um Catan. O Catan é aqueles seres devoradores de estrela que fizeram um pacto com os Necrontyr e transformaram eles em Necrons. Os Catan conseguiam transformar o seu corpo em... Na real, os Necrons criaram para eles corpos físicos e aí eles puderam se manifestar melhor no nosso mundo. E eles ajudaram a enfrentar os Eldari, porém eles foram derrotados, principalmente porque os Eldari usavam forças do imaterial para conjurar armas de destruição em massa e, na verdade, esse específico é um Catan chamado Void Dragon, ou Dragão do Vácuo, do Vazio, seria. Dragão do Vazio acho que é mais bonito de falar. Ele foi derrotado pelos Eldari usando as Blackstone Fortresses. São fortalezas espaciais extremamente fortes, com material que não existe no nosso universo. Ele foi feito de material do imaterial. É esquisito falar isso, né? Mas basicamente são umas fortalezas impossíveis de conseguir enfrentar com armas convencionais. E assim eles derrotaram esse Catan. Quando ele foi derrotado, ele fugiu. Ele fugiu na forma de um dragão para um sistema periférico que os Eldari meio que esqueceram e abandonaram. No caso, a Terra. Ele tentou vir para cá para escravizar a população, sugar a sua energia, reconstruir suas forças e voltar para a luta. Mas o que ele não esperava que acontecesse aqui na Terra é que nós tivéssemos o Imperador, o grande salvador da humanidade. Porque ele tem o poder de prever o futuro. Mas como eu falei já uma vez, o futuro não é uma coisa fácil, uma coisa simples. O futuro tem várias possibilidades. E quando ele percebeu que a possibilidade desse Catan vir para a Terra e destruir tudo era uma coisa que ele não poderia ignorar, ele se preparou. E como ele estava fraco depois de perder na Batalha dos Eldari, ele conseguiu destruir boa parte do seu corpo e aprisionar o Catan. Mas, infelizmente, o Catan não pode ser destruído, porque se destruir totalmente o corpo dele, ele simplesmente aparece em outro local e suga o nosso Sol. Então, o Imperador manteve ele preso, ele nunca foi totalmente destruído. E é bem possível que ele aprendeu muitas coisas sobre a tecnologia avançada dos Necrons agora e dos Eldari, interrogando esse Catan, mas isso a gente não sabe, apenas se postula. Então, com essa nova tecnologia adquirida e com a humanidade salva da destruição, ocorreu uma era de rápida expansão do espaço. E nesse tempo era o pico dos Eldari do seu império maior. E eles, como eu falei antes, ignoravam o ser humano porque eles achavam que a gente era inferior e eles nem davam bola porque para eles um bando de monkeys fazia num cantinho isolado da galáxia que não valia nada. E começamos a explorar e expandir primeiro para os sistemas próximos. E quando os Eldari começaram a meio que se interessar pela expansão da humanidade, eles foram destruídos pelo nascimento de Slaanesh. Então, para nós está tudo certo. E nesse período, uma coisa muito importante é que o Imperador ele viajou para um planeta chamado Molech. Lá, com a ajuda de outros perpétuos, que também é uma alteração genética que faz a pessoa ter uma vida extremamente longa e também poder reencarnar. Acredito que os xamãs que deram origem ao Imperador fossem perpétuos. Ele passou por um Warp Gate, que seria como um aquário do imaterial, um local onde você poderia ver o que tem do outro lado, interagir com o que tem do outro lado,
sem que o imaterial viesse para o nosso mundo. Warp, o portão do Warp seria como um portão do Webway, que os elfos usam para se transportar de um lado e para o outro. Tu não fica diretamente no imaterial nem no mundo real, tu fica entre eles. Então ali o tempo passa diferente da nossa realidade. Não se sabe quanto tempo o imperador ficou no imaterial, mas quando ele saiu de lá, ele saiu com um conhecimento absurdo. E estipula-se que ele fez um acordo com as entidades do imaterial, as entidades maiores do imaterial, que seriam os 4 deuses do caos. E nesse acordo ele conseguiu um conhecimento como eu vou explicar, não só conhecimento, mas também o poder de fazer o seu projeto maior. Qual era o seu projeto maior? Os primarcas. Ele sempre acreditou que a humanidade tinha um potencial imenso, mas ela precisava melhorar, e ela tem um espaço para melhorar. E ele conseguiu fazer esses seres perfeitos, que são os primários. Os primários são, primeiro, todos eles são perpétuos, eles não vão morrer apenas por envelhecimento, eles se regeneram. Lesões simples, como cortes, feridas, arranhões, cicatrizam quase que de imediato. Eles têm uma habilidade de raciocínio e pensamento que um ser humano não consegue nem sonhar. Eles, no momento que tu teria o teu reflexo, ele já agiu, entendeu? Ele já terminou de fazer. Eles têm órgãos redundantes, ou seja, mesmo que destrua o coração de um dos corações dele, o outro consegue manter ele vivo. Enquanto um coração funciona, o outro regenera. Eles têm habilidades intrínsecas no subconsciente para várias coisas, que aí eu vou ter que falar de cada um deles porque vai ser um pouquinho diferente. E com o DNA e a Gene Seed, que é a semente genética desses primários, ele conseguia modificar um ser humano para virar um super soldado. Esse super soldado tem várias das características desses primários, não tão proeminentes. No caso, eles são menores, eles têm um poder um pouco menor de regeneração, menos força. Em si, os primários são o ápice do ápice. E eles são os comandantes e os líderes dos Space Marines, que seriam marinheiros espaciais em português. E quando ele estava tentando fazer esse projeto, aconteceu um pequeno problema, que é a Era da Escuridão, ou Age of Strife, ou Old Night, ou Dark Age of Technology, que a gente comentou, que foi quando a Federação Humana começou a ter vários problemas. Possivelmente a inteligência artificial decidiu destruir todos os seres vivos. Muito provável, o imaterial ficou instável por causa do nascimento de Slaanesh, e a comunicação e o transporte entre os planetas ficou extremamente prejudicado, se não impossível, muitas vezes. Então os sistemas ficaram isolados e essa Federação da Humanidade ficou fragmentada por em torno de 10 mil anos. Até que nesse momento foi quando o Imperador também decidiu tomar a frente da humanidade. Até aqui ele fez o que eu tinha comentado antes, de agir por trás dos panos, de incentivar os líderes e os governos e as pessoas influentes a fazerem as ações conforme o interesse maior da sociedade. Mas aqui ele decidiu assumir a rédea do negócio todo. E como ele começou a fazer isso? Ele provavelmente, aliás, é muito provável que o Imperador parou o que estava causando essa Dark Age da tecnologia. Se foi as máquinas avançadas, acredita-se que foi ele e seus soldados que conseguiram impedir que elas destruíssem todos os fragmentos da humanidade um por um. E ele estabilizou o imaterial para que permitisse novamente as viagens. E como ele não teve tempo de terminar o seu projeto dos Space Marines, ele fez uma forma, eu vou dizer, experimental
meio que falha do ser humano perfeito. Então não é perfeito, né? Mas são os Iron Warriors, como eles foram conhecidos. Com esse processo acelerado de mutação e sem conseguir terminar o seu experimento de evolução humana, eles tinham várias falhas. Primeiro, muitos morriam no processo de criação. 2, eles acabavam morrendo de vários cânceres que apareciam no seu corpo por causa da proliferação celular acelerada. 3, alguns ficavam completamente insanos, porque eles desenvolviam vários transtornos mentais, pois eles são um ser humano melhorado em tudo. E nós também temos ansiedades, medos, dores, angústias, e quando tu melhora essas coisas, elas também viram uma maior ansiedade, um maior medo, uma maior angústia. E ele não conseguiu corrigir todos os defeitos, e aí acabou criando esse protótipo com defeito, que são os Iron Warriors. Mas eles foram o suficientes para unificar a Terra e começar a reexpansão. Nessa época também, Marte era um planeta autônomo. Marte é onde também está aprisionado o Void Dragon, aquele capitão que a gente falou antes. Lá existe o culto dos adeptos mecânicos, ou cultos mecânicos, ou cultos ao Omniscience, vários termos para a mesma coisa. Os seres humanos que vivem em Marte, eles têm um apreço quase que de fé pelas máquinas, porque em Marte, não sei se você sabe, você depende de máquinas para sobreviver, não é um planeta muito agradável para a vida humana. Então lá, eles acreditam que com o passar de anos e anos e anos, eles acabaram cultuando a tecnologia e eles trocam pedaços do seu corpo por máquinas. O pulmão por um respirador artificial para poder respirar em qualquer ambiente. Os braços por braços mecânicos que são mais fortes, mais resistentes e que não sentem dor. As pernas, mesma coisa. Mas, no fundo, eles ainda têm o cérebro humano. Porque mesmo com implantes artificiais para o rim, para o coração, para o fígado, o cérebro tem que ser humano. Porque enquanto o teu núcleo, o teu centro é humano, tu não é uma inteligência artificial. Porque se tu for totalmente um robô, isso é proibido. Porque aí vira uma inteligência abominável para o 40 mil. Mas um dia eu vou falar só deles. Aqui a gente está falando do grande E. E esse culto, ele tem uma capacidade de produção incrível. De quase todas as coisas que tu pode imaginar. De aviões, tanques, artilharia, munições e robôs de combate, que aí são pilotados por um ser humano, mas são robôs de combate. E, principalmente quando você está falando de uma guerra interplanetária, você precisa produzir naves também de transporte, de combate e de carregamento de logística, de comida, água e suprimentos para os soldados, como munição. E os adeptos mecânicos de Marte eram a solução para todos esses problemas. E para conseguir a sua lealdade, ele chegou no planeta e choveu. Choveu em Marte. Isso nunca tinha acontecido. Isso é algo que eles consideravam uma promessa do seu Messias. Então a boa parte dos adeptos mecânicos consideram o Imperador como o Messias do espírito das máquinas, que é o Omniscience. E ele sabia disso, por isso que ele fez chover. Acredite que ele abriu a latrina das naves para fazer o xixi descer, mas ele também arrumou uma máquina com apenas um toque. É um milagre, né? Esse cara entende do espírito da máquina, meu Deus. E eles adoram o Imperador como seu Deus, o Omniscience, como seria não o Deus em si, mas sim o enviado dele para guiá-los. Então eles fervorosamente aceitam e defendem o Imperador. E, é claro, a gente não pode esquecer da Guarda Imperial. A Guarda Imperial já existia na Federação, só que, claro, não era esse nome, mas os soldados de infantaria nunca acabaram, meus amigos. Então, seu lugar na infantaria em linha de frente para morrer está reservado no futuro, não se preocupe. Mas tudo bem, a gente vai falar da Guarda Imperial também, só deles, eles são muito legais.
Mas, continuando, então ele unificou a Terra e começou a retomar os planetas perdidos. E a busca pelos seus primários, porque os deuses do caos, prevendo que o Imperador tinha como plano traí-los e destruir o imaterial, eles roubaram os primários. Ué, peraí, como é que eles vão roubar um primário? Eles invadiram o local, o laboratório do Imperador, que fica sobre a montanha do Himalaia, e abrindo um buraco na realidade, assim como o Slanesh no Olho do Terror, e enviaram seus seguidores através do tempo para roubar as cápsulas de estase onde ficavam os primários. Um dia a gente vai falar só disso também, mas basicamente eles roubaram os primários e enviaram eles para onde eles queriam. E, infelizmente, alguns desses primários foram afetados pelos deuses do material num plano maléfico para tentar acabar com o Imperador, que culminou na heresia do Horus. Eu não vou falar muito sobre isso, porque eu não quero dar spoiler agora, mas o Imperador, no final, eu vou falar spoiler, se não você está spoiler, pula para frente e vai ler os livros. Mas, no final, o Imperador e o Horus se enfrentam no X1, o Imperador perde as pernas, o braço, e o Horus consegue quase vencê-lo, e quando ele vai dar o golpe final, um ser humano normal, um ser humano qualquer, chega na frente desarmado do Horus e tenta enfrentá-lo. E quando o Horus esmaga ele com seu martelo, o Imperador percebe que o Horus não tem mais salvação. Assim como o tio dele lá atrás na infância, ele é um ser tomado pelo mal, pela raiva, pelo ódio, e o Imperador usa uma lança, um poder psíquico que ele tem para destruir a alma do Horus. E o Horus, ele não só morreu, ele foi apagado da existência, ele não pode mais nem ser clonado ou reconstruído. E esse é o fim da heresia do Horus, mas isso deixou o Imperador, infelizmente, na beira da morte. E ele tinha um plano para organizar e conseguir liderar um império que se expande no universo, que é o Trono Dourado. O Trono Dourado é uma máquina dos antigos que ele modificou, arrumou para criar um meio de transporte seguro, sem as influências do imaterial, que, como eu falei antes, estava caótico depois do nascimento do Slanesh, e como a humanidade depende do imaterial para se transportar, ele precisava de um jeito, seria como se fosse um Egway da humanidade. Ele tentaria criar algo para que mantesse viável um governo central, uma luz central, para que todos os seres humanos conseguissem retornar em segurança à Terra e se transportar de um ponto A a um ponto B em segurança, sem se preocupar. Porque as viagens intergalácticas de 40 mil são muito perigosas. Eu vou falar sobre isso também. Mas como agora ele ficou, no caso, sem as pernas, sem o braço, quase morrendo, os adeptos mecânicos resgataram o corpo dele, conseguiram manter ele em suporte vital e colocaram ele no Trono Dourado em suporte vital. Então, o Imperador agora, ele é um casco, que ele já foi uma vez. Ele é como uma pessoa na UTI, nos últimos minutos da sua vida. E apesar de seu corpo físico estar nesse suporte vital do Trono Dourado, o seu corpo no imaterial nunca foi tão forte, e ele consegue guiar a humanidade com uma luz, o Astronomicon, a luz que queima na Terra. Todas as viagens intergalácticas conseguem enxergar essa luz como se fosse um farol que guia a gente para um local seguro. E só isso já faz dele ser a coisa mais importante para a manutenção do Império Humano. Ele não consegue mais, infelizmente, se comunicar com as pessoas aqui do mundo, e ele fica na Sala Dourada, protegido por máquinas gigantescas que não deixam ninguém chegar perto, a não ser, é claro, que seja permitido. E seus seguranças, mas tudo bem, depois a gente vai falar sobre eles também. E o Imperador, então, hoje é isso. Ele, no imaterial,
ele funciona como um deus do caos contra os deuses do caos. Ele existe apenas do outro lado. E ele guia as pessoas ainda através de sonhos, de previsões do futuro com cartas, que é um tarô do imperador. E ele tenta guiar-nos para continuar melhorando a humanidade. E sem ele, a gente não teria como navegar no universo. Então hoje, o imperador ele também é cultuado como um deus. Existe a eclesiarque seria o clero, que eles cultuam o imperador como pai, guardião e deus da humanidade, e a única religião permitida do 40.000 no Império Humano. E quem é que governa no lugar do imperador? Os altos senhores da Terra. Os altos senhores da Terra são basicamente um conselho de nobres da Terra que manda na porra toda. Eles são os caras, eles mandam em tudo. Só que muito difícil algo chegar na mão deles. Normalmente existem os Adeptus Ministorum e os Adeptus Administrorum, eles cuidam de todas as coisas mundanas, como impostos, pagamento de salário, censo, parte de infraestrutura. Os senhores da Terra decidem as coisas maiores, e existe também a Imperial Guard, que seria o exército oficial, que eles são separados da Marinha Imperial. Então as naves e as forças terrestres são duas forças separadas também que têm uma grande autonomia. Existem várias outras coisas no meio, como as casas dos telepatas, que são os navegadores do 40.000, que são também nobres, e existem também os assassinorum, que são os assassinos. Todos eles, teoricamente, devem lealdade e obediência aos altos senhores da Terra. E existe um Senado também, mas o Senado não é tão importante, ele é mais de fachada. E um dia a gente pode falar só sobre a organização do Império. Mas o Imperador hoje, infelizmente, ele está preso no trono dourado, e é necessário o sacrifício de 1000 almas todos os dias para manter a chama ardendo do Astronomicon. E não é uma alma qualquer, é necessário que seja um psíquico. Então, de todos os cantos do Império, existem naves que vão buscar os psíquicos e trazem elas para a Terra para que eles sejam sacrificados para manter o Imperador vivo. E por que isso? Porque são 365.000 pessoas por ano para manter o Império Intergaláctico vivo. Vale a pena. Assim, o custo vale o benefício. Então, ele é mantido vivo através do sacrifício desses psíquicos. E os psíquicos, muitos deles, são completamente malucos. Eles perdem a noção das coisas. Então, são incontroláveis, são loucos, e é instável essa mutação deles. Então, muitas vezes é até melhor que eles sejam sacrificados para manter o Imperador vivo. Mas um dia a gente conversa sobre isso, e esse é o que está acontecendo atualmente com o 40.000 no futuro. Mas tudo de bom, pessoal. Tenham umas boas férias aí, porque eu estou gravando isso em janeiro. Falou!